Aqui nós vamos falar sobre rompimentos de pivô. Quais são os melhores e como funciona o rompimento de pivô. Já é de conhecimento de todos vocês que o gráfico ou o preço, qualquer ativo, ele se movimenta através de impulsões e correções. Esse movimento, especialmente quando ele está trocando polaridade ou invertendo tendência, aliás, só há mudança de tendência através deste movimento, ou seja, pivô, acontece então uma grande oportunidade de entrada. Agora, como analisar os melhores pivôs, como poder identificar, qual é o gatilho de entrada, vou fazer uma série de vídeos, a depender do interesse de vocês, das perguntas, sobre isso. Hoje eu vou falar sobre um deles e a gente vai analisar alguns padrões aqui, aliás, alguns pivôs, certo? Então vamos lá. Quanto aos pivôs, vamos tentar pegar passo a passo. Foi o seguinte, aqui você tem um pivô. Você tem uma onda, uma impulsão, você tem uma correção, que certamente veio até 50%, e tem uma outra impulsão. E nesse de onda 3, excelente. Tá? A entrada, basicamente, então, é na cabeça do pivô. No final da onda 1 e início da onda 2, ou da correção. Então, você tem algumas formas de fazer. Primeiro, você vai traçar na cabeça do pivô, onde se inicia a correção. É essa aqui. Você precisa analisar o contexto, mas eu quero analisar com você algumas questões. Você pode usar FIBO para projetar o alvo, tá? Tem duas formas: pegar o próximo topo, nesse caso, nessa região, projetar FIBO, enfim, projetar a volta em V, que teve aqui, ó, que faz o espelhamento. Isso aí, se vocês quiserem, eu faço depois. Mas a ideia é, vamos analisar os rompimentos, basicamente. O que você precisa considerar para que seja um rompimento saudável ou um rompimento que vale a pena entrar? Você poderia então traçar aqui a cabeça do pivô, aqui ou no próprio corpo. Eu não faço no corpo, tá? Só estou mostrando a região. Essa aqui é uma região de uma consolidação anterior. Vamos então analisar a região, ok? Só para confirmar, veja então que a correção ela se deu na região de, como eu falei, 50, 61.8. Perfeito. Então agora tem duas possibilidades de entrada em pivô. O que é que você vai esperar para a entrada? Primeiro, o que você pode considerar nesse caso? Ignição. Sempre. Ignição. Você então pode perceber que o movimento do preço foi essa correção, após a onda 1, na 61, no 61.8. O que acontece no 61.8? Ignição. Você pode considerar como padrão de candle, nesse caso, um engolfo de alto, como você quiser. Mas a questão é que há uma rejeição anterior na região de 61.8. Há uma ignição e esse próximo candle, para quem já arriscaram, já entrava aqui. Pronto. Nesse candle de ignição, houve o teste, ou pullback. E se você esperasse pullback, né, nesse micro pivô, você entrava na próxima ignição, que foi esse, tá confuso, né? Esse candle aqui. De novo, essa ignição, você poderia entrar no final desse candle, porque houve uma rejeição anterior e houve uma ignição para fora da 61.8. Você poderia esperar então romper a cabeça do pivô ou a região que você está considerando, que foi nesse caso aqui uma outra ignição. Se você tivesse ficado com medo de entrar aqui nesse, ou na entrada no final desse candle, ou no pullback dele, a partir desse candle aqui, você poderia ver que houve, antes de romper a tua região, houve um micro pivô. E nessa do micro pivô, foi feita uma outra ignição e uma outra rejeição. Você pode entrar então nela. Sempre quando você for analisar pivôs, busque e procure por ignições em regiões de 61.8 ou na cabeça do pivô. Quem é mais conservador espera a cabeça do pivô ser rompida, ou seja, a onda 1, ou espera pullback, enfim, como você preferir. Claro, eu analiso outros contextos e outros gatilhos. Estou falando aqui só de ignição porque é o objetivo desse vídeo, mas esse foi um gatilho. Você poderia aqui projetar então o teu alvo,
primeiro alvo teria sido alcançado, o segundo alvo, ou seja, 100% dessa primeira perna dessa onda foi alcançado, e o terceiro alvo, aqui, que foi alcançado com sucesso. Nesse caso, veja quais seriam os seus riscos quanto a cada tipo de entrada. Se você entrasse no rompimento da rejeição da 6.8, você teria stop de 128, mais ou menos de 600 a 860 pontos. Excelente risco-retorno. Se você esperasse o rompimento da cabeça do pivô, teu risco seria, se você quisesse aqui 120 pontos, porque aqui não é o gatilho técnico, porque o técnico seria aqui 300 pontos, mas aqui também poderia ser considerado, visto que há uma região de consolidação aqui atrás. Então, 120 a 300 pontos para 400 a 800, 680 pontos. Eu não entraria com um risco de 300 pontos, de fato, tá? Não entraria. O melhor mesmo seria, como eu faço, na rejeição da 61, ou imediatamente após a esquina do gatilho, se tivesse um contexto desse, protegeria aqui, ou no máximo aqui 250 pontos, certo? Vamos analisar outros pivôs então, só para dar uma olhada. Veja que o gráfico sempre se movimenta dessa forma. Vamos olhar aqui, mais uns 2 ou 3. Veja isso aqui. Tá? Você tem esse micro pivô aqui. Ou esse aqui, como você quiser. Vamos analisá-los então. Se você considerar esse pivô aqui, ó, esse aqui, aí que seria a cabeça dele, e vamos ver se teria algum gatilho de entrada. Nesse caso, não teria. Não houve ignição para o rompimento da cabeça desse pivô. No entanto, para essa consolidação, para esse pivô aqui, ó, maior, houve. Inclusive, como seu pullback. Você poderia entrar aqui no pullback, tá bom? Seu stop seria aqui, tecnicamente falando, e aqui não tinha para onde correr, teria que ser aqui mesmo. E o seu alvo, você poderia projetar a onda 1, daria mais ou menos aqui, se você fizer isso com a fibra, tá? Então, aqui, seu gatilho, seu stop, perdão, seria de 380 pontos. Eu não entraria. Se alvo ou alcançaria 400, quase 1 para 1. Eu, de fato, não entraria nisso aqui. A não ser que você entrasse no pullback e fizesse aqui essa proteção arriscada, que não é o gatilho técnico, não é um stop técnico, tá bom? Vamos ver mais algum pivô qualquer e a gente finaliza. Vamos ver aqui para trás. Vamos ver o pivô de baixo também, né? Perceba então esse contexto. Consolidação, pivô aqui, micro pivô, ou aqui, como você quiser. Tá? Veja que ele até fez um outro micro pivôzinho aqui. Vejamos então. Marcando a cabeça do pivô, ou da primeira correção. Tá? Aliás, eu falei, é porque eu pego o micro pivô. Vamos colocar o pivô maior mesmo, tá? Porque o micro pivô seria bem melhor para vocês. Mas o que acontece? Então você teria aqui um risco com essa ignição aqui de 400 pontos, terrível. Por que eu gosto do micro pivô? 380 pontos. Não, nem nesse caso, tá? Que aqui o meu micro pivô seria esse aqui, ó. Aqui. Ah, não. Então aqui o stop seria menor. Seria bem menor sim, desculpa. Aqui, o próximo topo seria 260, 250 pontos. Mas aqui, você teria um stop de 400 para um alvo de 1100. Vale a pena. Só que o stop, eu nunca pego stop caro. Tá bom? Projetando esse aqui, pivô, vejamos aqui. Deixa eu colocar normalmente. Projetando os alvos. Primeiro alvo foi, 100% do movimento foi, terceiro foi, terceiro alvo também foi. Geralmente eu vou até o segundo, tá? Deixa eu ver mais algum, qualquer. Esse de alto está muito evidente, está muito fácil. Mas não deixa de ser um pivô. Se você considerasse pivô, você teria um gatilho
excelente para uma alta incrível que ocorreu. Um micro pivô, onde o seu stop estaria 200, 300 pontos, teu alvo mais de 3.000 pontos, na verdade, tá? Que tinha um alvo, esse dia, tinha um alvo lá de trás, ó. Se foi no outro gráfico, foi no outro gráfico. Mas tinha um alvo lá de trás, antes da mudança do ticket, que poderia ter sido alcançado e ia piramidando a operação, tá bom? Então é isso, esses são os melhores gatilhos. Você precisa procurar ignições. As ignições vão te auxiliar para que você analise dentro do contexto adequado a melhor forma de pegar bons e grandes movimentos. Qualquer dúvida, pode chamar.